Oi pessoal! Bom, finalmente chegamos a Tex Gold 6. Essa aqui eu demorei um pouquinho mais para fazer o review. Final de ano, em relação ao trabalho está puxado, demorei um pouquinho mais para ler. E, bom, qual é a história? Os Predadores do Deserto, escrita pelo Claudio Nisi e desenhada pelo Bruno Brindisi. Esse Bruno Brindisi, ele, pelo que eu pude ver, inclusive fala aqui na introdução, ele desenhou muitas histórias do Dylan Dog, uma espécie de John Constantine aí da Bonelli, né? E eu gostei bastante da arte. E uma coisa que eu tenho que elogiar, ao meu ver, essa daqui é a história onde aquela colorização por computador, a história originalmente em preto e branco, funcionou melhor. Acho que combinou um pouco com a arte do cara. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Deixa eu pegar mais um pouquinho da arte aqui para vocês verem como é que a colorização funcionou. Ela é muito parecida com as outras, mas os locais escuros, embora um ou outro não fique tão legal, no geral ficaram melhores do que normalmente ficam. Gostei da arte do cara, assim. Não conhecia, como não conheço quase nenhum dos desenhistas da Bonelli, mas tá aí. De todo modo, como quase sempre, né, eu vou me deter mais na história do que propriamente nos desenhos. Eu acabo me sentindo um pouco qualificado, né? Não que eu seja que qualificado para falar sobre o roteiro, mas um pouquinho menos pior do que para falar da arte, né? Vamos lá. Das 6 histórias publicadas até agora, como eu já mencionei em outros vídeos, né? O Claudio Nisi escreveu a maioria. Ele escreveu 5 das 6, vamos colocar assim. Né? Foi isso mesmo. Né? Das 6, só uma, Patagônia, feita pelo Bozelli. Ler seguidamente a história de um mesmo escritor faz com que a gente consiga perceber um pouco melhor os pontos fortes e os pontos fracos do cara. Né? O Nisi, por exemplo, como ponto forte, ele tem uma capacidade de criar personagens trágicos que é bem legal, assim. Os vilões dele, os antagonistas do Tex, eles têm às vezes, histórias trágicas que são bem interessantes. Penso, por exemplo, no Profeta Indígena, que foi o primeiro volume, a origem dele, né? Um índio excluído, é bem interessante. E agora aqui nós temos o Pregador, que é o grande orquestrador do bando que o Tex vai combater. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Né? Então ele tem essa capacidade de criar personagens trágicos bem interessantes. Além disso, ele coloca luzes e sombras nos vilões em geral. Não apenas no principal, naqueles principais. Né? Ou seja, nem todos são iguais. Há alguns que estão naquela vida, que são até fazem maldades, mas possuem certas luzes. Assim. Tem bondade neles também, né? Não é aquela coisa de vilão de novela, que a pessoa é uma peça só de maldade. Por exemplo, aqui há um vilão que ao ver, há um antagonista que ao ver o Kit, o filho do Tex, morrendo de sede no deserto, resolve ajudar. Isso é bem interessante. Depois o filho do Tex vai ser usado como refém, mas inicialmente ele foi ajudar porque viu um cara caído lá. Além disso, o Nisi, ele cria algumas situações dramáticas. Nessa história aqui, em especial, o encontro de um tio com uma sobrinha, que é bem legal. No Sangue do Colorado, por exemplo, nós temos um pai matando um filho. Então, assim, o cara tem uma capacidade de criar personagens trágicos, de construir situações que o antagonista tem suas luzes e sombras, criar situações que são interessantes, que é digna de elogio mesmo. Né? Eu também gosto do tratamento que ele dá aos índios, embora eu acho que não é só dele, né? Mas também de vários outros roteiristas do Tex, mas que os índios são variados. Né? Isso eu acho muito legal, isso aparece aqui também. Bom, ao mesmo tempo, claro que o cara tem limitações. E o principal defeito que eu percebi nessas histórias que eu li até agora, nessas 5, é o abuso do recurso à coincidência. Eu já mencionei isso outras vezes e eu falo muito disso porque isso é realmente algo que me incomoda. Gente, é claro que a coincidência é um recurso que pode ser usado numa história. Por exemplo, o Mágico Vento usa. O Manfred coloca, né, o Mágico Vento e o Paul se encontrando no mesmo trem. É óbvio que coincidência pode ser usada. Acontecem coincidências na vida, inclusive. Só que isso tem que ser feito com parcimônia. Senão parece que a coisa foi forçada e a verossimilhança se perde. E ao meu ver, isso aconteceu nessa história. Ela tem ideias e personagens bem legais, mas do ponto de vista da narrativa,
é a mais fraca do Nise que eu li até agora. Vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho, dar uma sinopse, aviso que vai ter spoiler, né? Eu, às vezes eu tenho dificuldade de saber o que é spoiler e o que não é, porque pra galera varia, mas vai ter spoiler. Vamos lá. Ela tem basicamente duas frentes, né? Em alguns momentos três, mas ela, basicamente duas frentes, assim. Uma que acompanha mais o Kit e outra que acompanha mais o Tex. A história abre aqui, ó, nessa cena, com o Kit caído no deserto e sendo resgatado por bandidos que se vestem de soldados. Esse que é a estratégia deles. Eles usam o uniforme do exército para se aproximar das caravanas e aí roubam. Né? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Tex ele foi chamado por uma autoridade, deixa eu pegar aqui a cena, para falar sobre bandidos que se vestem de soldados. Né? Para falar de bandidos que estão na região e que estão roubando as pessoas, assim, né? Ou seja, está falando do mesmo bando que resgatou o Kit, que estava ali fazendo outra coisa, não tinha nada a ver com aquilo, né? Tá bom, uma coincidência. Bom, se fosse simplesmente essa, história seguia e pronto, né? Mas não é isso, né? Esse pessoal que pegou o Kit logo em seguida vai assaltar uma caravana, né? Eles matam todo mundo, só deixam uma menina viva. Porque ela é bonitinha, um dos líderes quer ela como esposa, né? E aqui vem um spoiler forte, né? Essa menina, no futuro, será revelada como a sobrinha do pregador, que é o líder do bando, que não estava ali na hora, e que foi atrás da memória do tio, que era um soldado, um líder militar lá, dado como morto numa batalha como índios, né? Cara, ela saiu de um outro estado, foi lá, só mataram todo mundo, menos ela, e ela foi justamente feita refém junto com o Kit, e o Tex estava lá sendo enviado para perseguir esses bandidos, né? Cara, soa um pouco inverossímil, né? Eu lembro que no meu grupo de RPG eles chamavam de poder apelativo do mestre, né? Era fazer tudo coincidir para atender às demandas do mestre, né? Cara, o Nise é muito bom roteirista. Sei que isso aqui é um recurso fácil, né? Mas, ao meu ver, podia ser melhor, né? Tudo se orquestra demais. Bom, dito isso, vamos ao que tem que eu acho de bom, né? O Pregador é um personagem muito interessante. Inclusive é uma pena, isso eu acho uma pena, né? Que às vezes os personagens no Tex, mais um spoiler, né? Eles morrem e não voltam, né? Porque dava pra usar esse cara depois, assim. Eles criam vários personagens legais que morrem na mesma história, né? Vamos lá. Ele é um líder militar que, pelo anseio de glória, levou os soldados dele a combaterem um grupo de índios 3 vezes maior. Os soldados foram massacrados, dezenas de soldados foram mortos por causa da imprudência dele. Ele sobrevive, toma um tiro, fica desacordado, né? É ferido, né? Ele é ferido, fica desacordado. E o que acontece? Está até aqui a cena. Deixa eu pegar a cena para vocês. Ele fica desacordado, acorda depois do massacre, né? Ele fica com muita vergonha, então ele coloca a roupa dele num cara que tinha perdido a cabeça e é dado como morto, né? E ele foge por causa dessa vergonha. E ele se refugia numa vida totalmente destrutiva, né, para lidar com a culpa, até que o momento ele fala: não, cara, eu tenho que dar a volta por cima. Não tem coragem de voltar e dizer que cometeu aquele erro e se torna um fora da lei. E um fora da lei muito bem sucedido, se torna rico, se torna poderoso em relação ao bando. Ele que orquestra essa estratégia de se vestir de militares para roubar caravana, só que ao mesmo tempo ele não consegue se livrar das culpas do passado e se refugia na bebida para tentar esquecer, e tem grandes pesadelos, né? Isso é bem interessante. Outra coisa que eu achei interessante aqui, e que é abordado de passagens, é bem legal, é a vida dos fora da lei, que não é uma vida boa, né? Eles vivem isolados, eles ganham dinheiro, mas não tem diversão nem companhia. O ambiente deles é um ambiente extremamente masculino, né? E eles sentem uma falta grande de mulheres, né? E é claro que quando a gente lê isso aqui, é por causa da questão sexual. É também, mas não é isso, né? Os caras sentem falta de afeto. Tanto que quando a menina que é presa junto com o Kit
começa a conviver com eles. 2, o cara quer levar ela para casa, claro, para ter relações sexuais, mas não só por isso, ele como se ele quisesse ter uma esposa. Né? E um outro membro do bando se apaixona por ela, se oferece para fugir e viver com ela. Né? Então, esse se apaixonar-se rapidamente mostra essa carência, né, afetiva. Cara, isso é bem legal. Ou seja, é um detalhezinho sobre os antagonistas, porque, ao meu ver, dá toda a diferença na história. Né? Essa menina também, que se revela sobrinha do pregador, ela dá um elemento bem legal e humanizante, né? Porque ela era órfã e era ele que financeiramente cuidava dela. E tem um detalhe lá que é uma carta, ele escrevia várias cartas para ela, e tem uma última carta que ele escreveu e não enviou. E é a partir dessa carta que a gente vai saber o passado dele. Cara, ou seja, tem elementos legais, mas do ponto de vista da narrativa, ao meu ver, nessa história, o Nise derrapou. O que você acha? Se achar diferente ou achar a mesma coisa, comenta aí, pra gente bater um papo, né? Bom, de todo modo, sigo aí minha jornada de descoberta no Tex e que vem o próximo número de Tex Gold, Mercadores de Escravos. Confesso que eu fiquei bastante curioso com o título da edição. Não posso deixar de pedir, se gostou do vídeo, deixa teu joinha aí, se não está inscrito no canal, se inscreve, dá uma olhada nos outros vídeos, né? Eu estou comentando todas as edições de Tex Gold, tem outras coisas sobre Tex também, tem vários vídeos sobre quadrinhos de Marvel, quadrinhos europeus, sobre mangá. Dá uma explorada aí nos vídeos do canal, deixa aquele abraço e até o próximo vídeo.